Bem-aventurados os aflitos é o nosso tema de hoje, mas os aflitos já passou. Mas é que tudo é aflição. É que eu fico confusa, é assim, a gente estuda para uma palestra com um determinado tema. Aí chega aqui às 10 da manhã para fazer o grupo de oração, né? Estuda outro tema. Aí vem a música e fecha tudo e a gente vê que tudo tem a ver com tudo, né? Nada é solto. Então eu digo, meu Deus do céu, eu já vi que a finalidade é essa, é viver o relacionamento. Esse relacionamento que a gente tem com Deus, que é o Pai, é o dono, é o possuidor de tudo, o criador de tudo. E nós, como a nossa lição hoje de manhã trouxe, somos os herdeiros, embora a gente custe acreditar nisso. Está de papel passado e tudo, porque está na lei, está na consciência. Somos os herdeiros de Deus e vivemos agora esses momentos de religião, de religiosidade, seja em que escola estejamos, né, no Espiritismo, em qualquer outra escola que nos traga de volta à memória esse Pai amoroso e bom, mas isso só é simplesmente para a gente lembrar que precisamos viver esse relacionamento de amor com Deus, né? E Deus se transforma no grande outro da nossa vida. Nunca estamos sós, porque esse grande outro absoluto está sempre lá. E esse relacionamento será sempre de amor, né? Nunca de nada diferente do que o amor, né? E o amor de Deus é absoluto, diferente do nosso. E isso faz com que a gente encontre o amor em tudo que Deus está, como disse a música. Na dor e na alegria, Deus está. Porque precisamos tirar de todos os momentos na nossa vida a melhor lição. Todos os momentos têm um porquê de existir e tem uma lição a ser aprendida. Mas, às vezes, a gente só gosta de viver os momentos de alegria. E, nos momentos de alegria, a gente não procura ver lição nenhuma, só usufruir o prazer físico que aquilo nos traz. E, nos momentos de dor, ao invés também de vermos Deus ali, a gente senta qual crianças, né, que não entendem de nada ainda e começam a espernear e a chorar. Mas é assim que a gente vai. Deus, como é o sabedor de tudo, o criador de tudo, Ele sabe que mais do que nunca, no sábado de manhã, como estamos aqui, querendo descobri-lo nas mensagens de Jesus, é mais do que gritante, né, que estamos assim querendo crescer. Não importa de que maneira, mas estamos. Bom, então, bom dia a todos. Vamos iniciar a nossa história sobre bem-aventurados os pobres de espírito. A gente já vem, né? Vemos na primeira semana das bem-aventuranças com os aflitos. Por isso que eu ainda estou com os aflitos na cabeça, porque tudo tem a ver com os aflitos. E os pobres de espírito é como na Bíblia Jesus começa as bem-aventuranças, né? Kardec resolve compilar, através das mensagens do Espírito de Verdade, começar as bem-aventuranças com as aflições, com aqueles que choram, que é a realidade de todos nós, né? Somos mais aflitos do que qualquer coisa. E as aflições receberão consolo. A gente sabe que as bem-aventuranças sempre trazem alguma coisa de muito bacana, né? E o meu Jesus sempre é esse, assim, sabe? Bonito, olhos azuis, com esse sorriso lindo, dentes maravilhosos que não são implantados, né? Eu adoro esse Jesus porque ele é estimulante. Ele faz a gente logo vibrar de felicidade. Quando a gente vê aquele Jesus meio acabrunhado, de coroa, de espinho, aquelas coisas que pertencem ao mundo físico, né, e não ao mundo espiritual, aí eu mudo logo para esse. Porque esse eu olho e digo, puxa, tenho esperança, assim, ó Jesus, estou com você aí, um dia vamos sorrir, esse sorriso largo também. Então, as bem-aventuranças, elas sempre têm uma compensação, né? Os aflitos serão consolados, é uma garantia. Aí, semana passada, a Andréa trouxe o Cristo Consolador, né, que Kardec também bota, intermediando as bem-aventuranças, para a gente saber que o Cristo já se falava, já se dizia um Consolador. E ele diz depois que vai mandar outro no futuro, né, para que pudéssemos seguir
nesse caminho de compensações e de acreditar em nós mesmos de que podemos melhorar. Então, o primeiro Consolador, né, como ele se trouxe, se colocou, ele traz essas bem-aventuranças e dizendo assim, cada vez que a gente é alguma coisa que a gente pensa que é muito ruim, ali vai haver uma compensação muito boa. Mas a gente, às vezes, tem pressa, né? Quando a gente vê assim, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Quer dizer, o reino de Deus, essa herança maravilhosa que Jesus veio implantar na terra, como tudo de bom que a gente poderia viver se caminhasse naqueles caminhos que ele estava vivenciando para nós, nós teríamos o reino dos céus, ou seja, o reino da felicidade, o reino de tudo de bom. Então, a gente já descobriu que isso não é de imediato, não acontece logo. Isso é uma coisa que ele previa para a vida futura, porque é uma coisa a ser construída, construir virtudes, né? Não é fácil, a gente tem que transformar os costumes velhos, os costumes enraigados no egoísmo, né? Na inveja, na matéria, nos desejos ilusórios da matéria, transformar tudo isso em uma coisa transcendente, em uma felicidade que não é a felicidade de ter coisas, é a felicidade de ser melhor, ser alguém que é feliz simplesmente porque é, não importa se está na choupana ou se está no palácio, né? É isso que a gente vai entender pelo pobre de espírito. O pobre de espírito tanto faz onde ele está, na guerra ou num lugar totalmente pacificado. Ele está sem nenhum dinheiro, ele está com todo o dinheiro, né? Então, não é fácil a gente viver, né, essas fases, esses altos e baixos das nossas vidas, sabendo que aquilo é o que a gente precisa viver naquele momento. As lições que a gente precisa tirar naquele momento, as excelentes lições que vão nos fazer melhores a cada encarnação, estão nas coisas que a gente vive, principalmente as coisas mais dolorosas, que é o que a gente ainda está mais próximo da dor do que da paz. Então, quem é esse pobre de espírito? Então, não é o pobre de espírito do ponto de vista material. Fica difícil a gente entender, né, esse preceito de pobre de espírito, da forma como Jesus veio trazer, dizendo que esse pobre de espírito é o que vai ganhar o reino dos céus. Então, ele diz que o pobre de espírito é aquele que reconhece que é carente na esfera espiritual, que não possui as riquezas espirituais, que não possui os dons espirituais e que depende de Deus. Por pobre de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os homens humildes, né? Então, ele entendia que ele não queria dizer que eram homens de pouca inteligência, como a gente consegue, às vezes, conceituar. Ah, coitado de fulano, pobre de espírito, como se ele não tivesse inteligência nenhuma, fosse uma pessoa obtusa, e por isso a gente chamaria ele de pobre de espírito. Mas Jesus se referia à pobreza espiritual, aquela que está completamente livre de todas as ilusões físicas, de todas as ilusões da matéria. É aquele pobre de espírito que ele desencarna hoje e ele vai assim, ó, de forma vertical, sabendo exatamente para onde ele vai, o que ele vai fazer, o que ele acabou de deixar, as pessoas que ele acabou de deixar, e vai foguetinho. Então, pessoas pobres de espírito, a gente conheceu poucas, né? Mas já conhecemos, já podemos até lembrar de pessoas do nosso tempo que poderíamos dizer, puxa, fulano era um pobre de espírito. Chico Xavier era um pobre de espírito, né? Ele não tinha na vida dele nada mais do que ele fosse precisar. Ele tinha o número de pares de sapato que ele precisava, que ele dizia que era um par só, porque ele só tinha 2 pés, como é que ele ia usar 4? Então, ele não podia, né? Então, ele não tinha os desejos mundanos, não é também a pessoa se privar de tudo. Aí a gente vai dizer, vixe Maria, olha, um par de sapato, as meninas vão logo, aí não dá, jamais serei pobre de espírito. Mas não é, é aquela dependência do ter, né? Precisamos ter as coisas para suprir
o vazio que vai na nossa alma. Precisamos entupir o closet, porque a nossa alma a gente não consegue suprir, porque são necessidades espirituais. Então, normalmente, o pobre de espírito, ele entende as pessoas mais humildes, né? Que também não quer dizer menos inteligentes ou mais pobres ou menos pobres. Então, humildade, do latim humilis, quer dizer pequeno, né? É uma virtude que conduz o indivíduo à consciência das suas limitações. O humilde, ele não se deixa lisonjear pelos elogios ou pela situação de destaque em que se encontre. Todo sábio é humilde, porque ele sabe que só sabe pouco do muito que deveria saber, né? Então, toda aquela atitude de que você não se coloca grande diante de nada, isso faz com que você galgue a condição de pobre de espírito. Então, isso não é ser obscuro nem menos inteligente. Então, a gente só lembrando essa passagem do Boa Nova, quando Mateus encontra em sua casa 3 espíritos encarnados, estropiados, que faziam parte lá da grande multidão que seguia Jesus, que era o Lissandro, o Pafos e o Áquilas, e eles acharam que, como Jesus só andava entre os pobres, entre os doentes, que eles podiam fazer parte daquelas pessoas que iriam ajudá-lo no seu ministério. Eles viam Jesus com os pescadores, eles viam Jesus com as prostitutas, com as pessoas doentes de lepra. Então, eles achavam que eles também poderiam ajudar de alguma forma a Jesus no trabalho que ele estava fazendo, né? Mas Mateus fica assim na hora indignado: mas menino, Lissandro, você é coxo, o outro é meio perturbado das ideias, o outro a família já botou na rua porque não aguentou, era uma pessoa tão meio demente. E o que é que vocês acham que podem fazer pelo ministério de Jesus, né? O que é que aleijados e mendigos vão contribuir, né, com isso? E eles saem assim, né, tristes, porém aceitando, porque na época, no tempo de Jesus, as pessoas coxas, cegas, qualquer deficiência que tivesse, a pessoa era mais ou menos isolada da sociedade e não podiam frequentar os templos religiosos, as sinagogas, nem nada. Porque para os judeus, quem era cego não podia ver Deus. Quem era coxo não podia caminhar para Deus. Então, aquelas pessoas não eram aceitas nos templos religiosos. Então, eles aceitavam de bom grado, eles só estavam tentando, porque Jesus só andava naquele meio, né? E aí, quando Mateus diz isso a Jesus, aí Jesus diz a ele: Mateus, nós precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Os vencedores da terra, eles não necessitam das boas notícias, da boa nova que ele estava trazendo, né? Ele dizia que quem estava de bem com a vida, quem estava no suprassumo das suas posições político-religiosas, não necessitavam de ouvir consolo, de ouvir previsões que os consolariam no futuro, porque aquelas pessoas já se achavam no top. Então, ele diz que nas derrotas da sorte é que nós ouvimos mais a voz de Deus. Infelizmente, é assim, quando o calo dói muito, é que ele diz: oh, meu Deus, me ajuda. Aí a gente entra na fase: vou barganhar com Deus. Ó, Deus, eu sei que você é o supra-sumo, é o Pai, eu sou sua herdeira, lembra de mim, de hoje que eu não preciso de você, eu mesmo não me incomodo, mas agora está doendo, agora estou com essa falta, agora... E a falta, seja ela qual for, não é só porque eu estou passando uma doença, não. Olha, minha conta bancária, puxa, se eu sou muito rica, Ave Maria, já pensou, olha, esse ano eu perdi 1 milhão, agora eu só tenho 25, eu tinha 26, estava feliz, e agora eu perdi 1 milhão, porque quanto mais a gente tem em termos de posses físicas, né, do mundo físico, mais a ilusão se faz ao nosso olhar. Porque assim, nos sentimos todos todo-poderosos e quando não nos sentimos, alguém nos lembra que somos. Olha, você é bacana, porque existe, né, o puxa-saquismo, existem, mas toda uma vida de ilusão. Não é de mentira, é também uma experiência a ser vivida, mas é ilusão. Porque lá no fundinho, todos sabem que estão sendo iludidos por aquele bem-querer, né, que as pessoas expressam. Então, Jesus disse isso a Mateus: Mateus, eu não vim
para os sãos, eu vim para os doentes, porque os doentes vão me ouvir. Os sãos não precisam de mim, né? Porque eles vão ter que esperar o calo, como quem diz assim, o calo vai doer uma hora ou outra, né? Mas nesse momento eu quero esses. E ele não dizia porque são menores, porque são, não é como se fossem, o espírito está pronto para receber a boa nova, né? E olha que Jesus dividiu o tempo, né? Antes e depois dele, a história é dividida pela vinda de Jesus. Estamos hoje aqui no século XXI, preocupados em entender uma mensagem, né, tão forte, tão marcante, porque ainda não entrou direitinho. Vem entrando aí ao longo das existências, mas nessa, não sei que privilégio nos deram assim, de cair, né, no Espiritismo, de ficarmos vivendo outra encarnação nos Estados Unidos, porque talvez no Brasil não fosse suficiente, a gente ficasse envolvido com outras coisas. Eu sei que Deus sabe o que faz. Nesse ponto, precisamos ter total confiança nele, né? Então, o Sermão da Montanha veio definir isso, definir o caráter do verdadeiro discípulo. Suas palavras iniciais foram diretas ao coração, mas muitos não o ouviram, porque nunca passaram do ponto de partida. Mesmo hoje, a maior parte da mensagem do Evangelho cai em ouvidos surdos de homens arrogantes, né? Ainda hoje é difícil para nós que estamos assim, definimos isso na nossa vida, vamos estudar, né, o Evangelho. Olha que a gente estuda o Evangelho e estuda essa palavra tão forte, tão marcante de Jesus, né, definindo como era Jesus. Puxa, como é que a pessoa aguenta ser daquele jeito, ter um caráter tão firme, né, ter tomado decisões tão assertivas que, para aos nossos olhos, jamais a gente faria isso. Como é que uma pessoa com tantos poderes, manipulando tão facilmente os fluidos, podendo ler pensamentos, podendo transformar coisas da matéria em coisas, manipulando fluidos mesmo, elementos químicos. Ele já tinha esse poder nele, como ser como nós. Não era uma pessoa transcendente porque nasceu transcendente. Era uma pessoa que também foi simples e ignorante, assim como nós, e galgou esse patamar de entender bem das coisas do espírito, tanto que chegou a esse top de ser um espírito, né, puro, de viver essa comunidade crística e de poder se responsabilizar por um planeta, por uma humanidade toda do planeta Terra. Não é fácil. A gente, no nosso núcleo familiar, às vezes bem pequenininho, o casal e um filho, a gente faz, né, coisas que a gente não acredita. A gente não consegue, às vezes, realizar coisas, mesmo no núcleo de trabalho pequeno, né, numa empresa pequena ou no núcleo familiar pequeno, a gente não consegue. Imagine você chegar ao ponto de poder guiar, né, dirigir, aconselhar e viver a vida de uma humanidade amando-a o tempo inteiro, incondicionalmente. Mesmo quando estas pessoas lhe pregaram na cruz, porque a gente não só pregou Jesus na cruz naquela época, né? Todas as vezes nas guerras santas que a gente inventou ao longo da história, né? A Inquisição, todas as coisas, né, que a gente botava na frente, a religiosidade, a gente estava de novo crucificando Jesus. E ele, mas rapaz, ainda não foi dessa vez, deixa passar o tempo e tudo. Então, agora no século XXI, a gente está podendo. Você vê, a Casa Espírita está aberta. No Brasil, as pessoas poderem se dizer espíritas, né? As televisões fazerem novelas espíritas, o cinema americano fazer filmes com bases, né, na espiritualidade. Então, isso aí, são coisas do outro mundo, não quero nem saber. Deixa com Jesus, ele que sabe aí. Então, o espiritual chegar a um ponto desse é realmente demais, né? Aqueles mais velhos, bem mais velhos assim do que... Porque eu estou muito nova para isso, mas talvez Carla lembre. No Brasil, o tempo em que a gente não podia se dizer espírita, que para você ler André Luiz, você tinha que forrar ele com um papelzinho de aniversário ou de embrulho, alguma coisa, para que ninguém visse que ali era um livro espírita e não lhe taxasse de doido. Eu fui desse tempo, assim, eu via isso acontecer
na minha família, assim, eu era bem pequenininha, não entendia aquilo, né? Aí Jesus traz essas bem-aventuranças, né? Os pobres, porque terão os reinos dos céus. Os que choram, porque serão consolados. Os brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Imagine, ser manso e pacífico, ser bonzinho e só querer a paz e o amor, ser meio baiano. Vai herdar a terra. Não é herdar, tomar dos outros. É você passar pela terra sem que nada material lhe escravize. Você já consegue viver fora do seu habitat espiritual, com todo o esquecimento do passado, sem se deixar escravizar. Chico não era assim? Né? E outros que a gente conhece, Madre Teresa e tantas outras almas que chegaram a habitar entre nós, né? E que já viviam assim. Aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, né? Porque a fome e a sede também interna, a falta de entendimento do que é a justiça, né? Qual a justiça? Que modo é que eu estou julgando? Que sede de justiça é essa? Ah, não, fulano matou, eu quero que seja morto. Essa é a minha fome de justiça? Então, eu serei saciado, porque isso é um desejo interno de ainda querer destruir, achando que estou construindo ou melhorando alguma coisa no mundo. Serei saciado. E os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia, né? Os que têm puro coração, porque verão a Deus, né? Então, a gente tem que ter uma pureza de coração, ou seja, a gente tem que amar mais, né? Amar com mais, não como Jesus nos amou incondicionalmente, ainda estamos longe disso. Amamos a poucos incondicionalmente e olhe lá, enquanto não pisam no nosso calo. Sejam eles filhos, mães, pais, né? Primeiro porque a gente sabe da roda viva das encarnações. Só estamos trocando de grupos. Então, não é porque fulano é minha mãe ou meu pai que eu devoto a eles todo o meu amor incondicional. Ainda temos amor de irmão por irmão. Ainda, às vezes nem irmão ainda é. É de um inimigo que eu não sei que é meu inimigo, que naquele momento é meu pai ou minha mãe, né? Então, por isso ainda não amamos incondicionalmente, mas é o treino. E sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. A gente hoje até comentou sobre Joana de Cusa, ter se entregue, ela e o filho, à morte, né, na época de Jesus, e ela fez isso por fidelidade ao ideal cristão. Mas é como ele diz, se por minha causa vos injuriarem e perseguirem, quer dizer, quando você tem uma convicção sobre alguma coisa, ninguém lhe tira, né? Se você já é convicto de que matar alguém não está certo, você não vai matar porque a pessoa vai dizer, então eu vou lhe matar, e você mata? Então é porque a gente ainda não tem muita convicção. Olha, se eu tiver com o revólver na cabeça e disserem, vá, atire no seu filho, eu vou atirar para não morrer. É bom a gente pensar nessas coisas, entendeu? Porque são desafios difíceis de serem vividos. Mas se disser assim, mate ali o vizinho, porque aí eu salvo sua vida e de seus filhos. Na hora, tac, né? A gente também não gosta de pensar, mas o vizinho, puxa vida, uma pessoa... A gente nem pensa, olha, foi legítima defesa. Né? Legítima defesa da honra, da paternidade, da maternidade. Aí vem uma série, né? Nós, humanos, somos craques em nos defender, né? Quando o negócio é a vida. Eu posso abortar uma criança anencéfala que esteja no meu ventre. Ah, porque... Por que eu botei uma criança que vai me dar trabalho, que vai morrer dali a pouco? Por quê? Né? Aí eu me escondo da realidade espiritual da qual já faço parte para poder suprir aquele desejo ilusório de uma existência e de um momento. Então, é isso que a gente vem lutando. Então, nesse dia, Jesus diz a Mateus, Mateus, meu coração se rejubila hoje contigo, porque são também bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Porque quando Mateus contra ele sobre os 3 aleijados, que Jesus fala a ele que não veio para os sãos, e sim para os doentes, né? Os que estão autossuficientes, eles não conseguem ainda ouvir a boa mensagem.
Mateus diz a ele, mas Jesus, a gente está preparando uma coisa que tem que ser divulgada e mostrada e dirigida pelos donos do mundo, né? Pelos políticos, imperadores, pelos mais ricos. É assim que o seu ministério tem que se basear. E aí Jesus diz a ele, mas meu filho, o dono do mundo é Jesus. Isso tudo aí vai cair daqui a pouco. Todos esses impérios, né, são temporários. Então, do mundo, só quem sabe do mundo é Deus. E aí Mateus, naquela noite, ele repensa, ouve as bem-aventuranças, vê todas aquelas pessoas ali e realmente depois ele se retrata e fala a Jesus que realmente ele estava errado. E aí Jesus lança mais essa bem-aventurança, né? Todos aqueles que ouvem e compreendem a palavra de Deus. E não podemos esquecer que para ser pobres de espírito, para sermos realmente crentes no que Jesus veio trazer, eu só trouxe aqui para a gente lembrar do Cristo Consolador, né? Quando ele fala em Mateus 11, que ele diz assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A gente ouve muito isso, né? Vem a mim, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, ele fala o jugo dele, o que ele estava impondo. Qual era a imposição de Jesus, né? Você dar um jugo a alguém, é você submeter alguém a alguma coisa. É a lei de Deus, a que todos nós estamos submetidos. Ele diz que o jugo é suave. Ou seja, cumprir a lei de Deus não é um peso. Primeiro, porque é inevitável, ela está em nós. Nós já nascemos sabendo o que devemos fazer. Né? Que pai melhor do mundo, né? Que criador maravilhoso seria esse? De dizer à sua semente, olha, já está tudo em você, está tudo aí no seu hardware, sei lá, na sua caixa de memória, tudo o que você precisa ser para ser feliz. Mas eu vou esperar você descobrir isso. Enquanto você não descobrir, eu vou lhe dando experiências para você viver, e você vai ali, vem aqui, até que você diga assim, puxa, entendi. Mas esse mérito é seu. Eu não vou lhe tratar como robô e dizer, olha, você vai caminhar assim, porque é assim que eu quero. Não, eu quero que você descubra a beleza disso. Descubra como é bom ser bom, mas descubra por você. E solta a gente nas encarnações. E lá se vai, a gente vem e volta, né? E o fardo dele também, que Jesus nos traz, né? Vem comigo, quando ele dizia, larga tudo, né? E vem comigo. E o pessoal dizia, ai, meu Deus, vou largar minha casa, minha bicicleta, meu jumentinho. Achava que era largar isso. Não, larga essa poeira da iniquidade, larga o egoísmo, larga a má vontade, larga a preguiça. Era disso que ele falava. Mas nós, desde sempre, até hoje, é difícil a gente acreditar. Quando alguma coisa exige renúncia e sacrifício, difícil a gente acreditar o que é que a gente realmente tem que renunciar. Quando a gente está aqui no centro e vem mais de uma vez ao centro, a gente já se acha beato, porque a gente está renunciando a coisas excelentes na vida que eu fazia antes. Sim, o que você está renunciando? Você deixou de trabalhar? Você está deixando de cuidar do seu corpo, de tomar banho, de fazer sua alimentação, de cuidar de seus filhos, de limpar o seu ambiente doméstico? O que é que você deixou? O que é que você renunciou? Ah, bom, naquela hora de manhã, no sábado de manhã, 11 horas, estava dormindo, né? Porque na sexta foi uma balada. Então, eu dormia até 1 da tarde, aproveitava que só ia trabalhar 4. Então, quando a gente vai ver, na realidade, o que a gente está renunciando por nós, porque a gente não está renunciando por ninguém. A gente pensa assim, eu vou para o centro para ajudar nos passes, eu vou ajudar na cantina, eu vou ajudar na livraria, eu vou ajudar fazendo uma palestra. Negativo. O Espiritismo, Jesus, não precisam de nós. Você acha que Jesus precisa da gente? Não precisa de nada. Deus precisa da gente de nada. Eles só jogam coisas no nosso caminho para que a gente aprenda a se ajudar. Então, é um trabalho meio solitário, é solitário. Eu só venho aqui fazer a palestra se eu quiser, se eu decidir. Se eu não quiser, eu que marco as palestras, já marco outra pessoa no meu dia. Quando alguém me convida para algum lugar, eu digo, esse dia não posso não, sabe? Eu tenho que levar minha filha ali no negócio. Sabe, a gente inventa, não inventa desculpas?
Então, a gente só faz exatamente o que escolhe fazer. Então, quando a gente vem para o centro, a gente vem porque escolheu vir. E graças a Deus escolheu. Porque muitas vezes a gente não vem porque uma outra mente, parecida com a nossa, preguiçosa, diz a nós, não vai não, menina, fica aí dormindo. Vamos sair na estante, vamos à praia, pô. Que negócio é esse? Eu estou aqui com você e você, né? Não estou dizendo que é o marido, nem a mulher, nem os filhos, essa outra mente. Mas são mentes desencarnadas que querem ainda viver como nós vivemos, né? No desleixo espiritual, na preguiça espiritual, na falta de vontade de construir uma coisa melhor. Melhor para quem? Para nós, né? Sentir-se melhor. Sentir que posso ficar doente, mas eu não vou sofrer. Não vou cair pelas tabelas. Vou chorar, vou achar ruim, mas não vou fazer o que eu já fiz em outras vidas, né? Tem gente até que suicida-se, tira a própria vida em detrimento de uma doença que esteja passando, ou de alguém que morreu, ou de alguém que matou, sabe? Então, a gente tem mania de fazer as coisas achando que está fazendo por um outro motivo. Então, toda vez agora que a gente ouvir dizer, em qualquer escola que a gente esteja, né, que o jugo é suave, né, que o fardo é leve, a gente ouça assim, meu Deus, há quantos 1000 anos eu não estou ouvindo isso? Pelo menos 2000 e poucos anos eu já ouço essa história na minha mente, né? A gente tem estudado aqui na... Por quê? Menina, por isso eu não uso isso, Walter. Eu uso esse. Rapaz, né? Esse centro é chique demais. Parece até que tem... Não, eu acho que é a confusão de muitas regiões brasileiras juntas, né? A gente espreme daqui, espreme dali, espreme. Aí quando sai o espetáculo, né? É o centro mais espetacular. Não estou falando isso porque o Cláudio e a Helena chegaram hoje aqui, não. É porque é. Esse livro, Palavras de Vida Eterna, é muito bom. Aliás, todo livro de Emmanuel é muito bom. E aí a gente, estudando, né, para o GO de hoje, eu fiquei folheando e achei isso, né? Nossa Cruz, no capítulo 74. Então, Emmanuel fala que enquanto a pessoa não adquire consciência da própria responsabilidade, ele movimenta-se no mundo à feição de um semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. E é o que às vezes a gente faz e vê outras pessoas como nós fazerem, né? A gente complica mais a nossa vida imortal do que resolve os problemas, porque a gente fica buscando, como tem o esquecimento do passado, a gente se divide entre o que é físico e prazeroso e o que é imortal, o que é espiritual, que eu ainda não estou querendo me lembrar bem, né? Outra coisa que Emmanuel diz nesse mesmo capítulo 74 é que, entretanto, acordando para a necessidade da paz consigo mesma, descobrimos de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. No círculo carnal, a cruz é a dificuldade orgânica, o degrau social, o parente difícil. No plano espiritual, é a vergonha das imperfeições íntimas ainda não superadas, né? Então, a gente tem que vencer os desafios com vontade de entender o que está acontecendo, por que está acontecendo e qual a minha parte nesse processo para que isso possa melhorar. Não podemos finalizar todas as coisas numa encarnação. A gente sempre tem que ter mais paciência por isso. Então, tem coisas que vão ficar daquele jeito até a gente mudar de roupagem. Aqui foi outro conto de Humberto de Campos que eu lembrei, que é Olá, Meu Irmão, que é sobre esse Cipriano Neto, que ele torna-se espírita depois de uma doença grave que ele tem, e ele fica muito grato ao espiritismo. Então, ele era um homem muito inteligente, muito culto, então, ao tempo dele, ele começa a ajudar no centro de diversas formas, e com palestras, com estudos, ele se dedica bastante, né? Mas aí as pessoas começam a fazer muitos elogios a ele, e isso e aquilo, ele vai ficando meio cheio de si, né? Não teve experiência na Bahia, né? Quebrando pedra, aí fica meio assim, fica meio cheio de si, né? Aí, quando ele está um dia reunido, né, com esse pessoal, conversando na porta do centro, chega um senhor, assim, vestido simplesmente, um senhor negro,
que ele olha assim, ele vê que já conhecia, mas ele faz de conta que ainda não está vendo, né? E aquele senhor chama-se Elpidio, ele é aquele pessoal que costura roupa, como é, sem ser mulher, alfaiate, naquela época dele, né? Ele era alfaiate, ele costurou roupas para o avô dele, para o pai, e agora para ele. Então ele fica feliz de ver o bichinho ali, o Cipriano, na porta do centro, e vai lá parabenizá-lo, porque o Elpidio era espírita e já frequentava há muitos anos aquele centro. Então ele, olá, meu irmão, trata-o assim, e vai apertar a mão. Aí o outro já fica meio assim, chateado, como é que ele me trata de meu irmão, né? Uma pessoa, eu sou... mas ele aceita ali o aperto de mão, e o cara parabeniza a palestra que ouviu, que foi muito boa, mas ele trata bem secamente, por ser uma pessoa menor socialmente. Que a outra turba que estava em volta dele, que eram os bambambãs, todo mundo estava muito bem. Todo mundo. Então, dali a um tempo, o Cipriano, quando desencarna, ele chega no mundo espiritual meio tonto, assim, meio perdidinho, né, procurando para onde vai e tudo. Aí, quando ele vê, tem uma rodinha de pessoas, de homens conversando, e uma daquelas pessoas é o Elpidio, numa roupagem branca, assim, muito brilhante, ele muito mais jovem, né, com a expressão saudável, que naquele tempo ele já estava bem mais velho, então estava meio quebrado das doenças. Ele assim, e o Cipriano olha para si mesmo e se vê assim murchinho ainda, e com muito medo do que virá daquela vida nova. Ele não tinha muita certeza do que devia fazer. E ele vê o Elpidio lá assim, conversando com outras pessoas. Aí ele vai se aproximando, porque ele não tem outra opção. Ele se aproxima do Elpidio, o que é que ele diz? Olá, meu irmão. Ele disse que não sabe como aquilo saiu, mas foi a única coisa que veio na cabeça dele dizer. E Elpidio, olá, meu irmão, e abraça, seja bem-vindo. E Elpidio assessora ele em todos os movimentos que ele vai fazer. E ele diz, né, morrendo de vergonha do que fez. Então, nessa história, nós já podemos identificar quem é o pobre de espírito e quem tem grandes dificuldades para ser um pobre de espírito, né? Então, não importava a cultura e a inteligência do Cipriano na vida física, né, o modo bacana de falar, de se comunicar nas palestras, nos estudos, de fazer e acontecer, e o Elpidio, né, em trabalhos menores no centro, sentadinho, aprendendo e ajudando no que podia, dentro das possibilidades dele, que ele trabalhava muito para se manter também. Então, temos grande dificuldade de ser Elpídios e temos grande facilidade de sermos Ciprianos. É muito mais fácil. É muito mais fácil ouvir elogios e deixar, né, flutuar. É muito mais fácil as pessoas nos proverem, né, através dos elogios, de prover nossa vaidade de tudo que a gente precisa, que acha que precisa, para ser melhor aqui e ali. Então, vamos tentar, né, viver mais como Elpídios. Eu queria também passar só um videozinho agora para vocês, só para a gente ter ideia também das coisas muito pobres que a gente vive durante a encarnação. Principalmente, a principal delas é a intolerância, em todos os níveis. Mas esse aqui eu achei assim fantástico para a gente ter uma ideia. I'm proud to be English. My family have served and defended this country and been to war for this country. I'm really patriotic about Bangladesh. Well, I am 100% Islamic, yeah, definitely. This is a Kurdish wedding with my mom in good traditional Kurdish clothes. We're just proud black, so that's it. Yeah, I think we are probably the best country in the world, if I'm honest. Think about other countries and other nationalities in the world. Are there any that you don't feel you get on with well, or you won't like particularly? Germany. Yeah, I'm not a fan of the Germans. You might think they're a little bit. Particularly India and Pakistan, probably because of the whole, the conflict. Because I have this side of me that's like that hates Turkish people. Not people, but the government. But French? No. We're just best, it's just fact. I'm more important than you. I don't know you, but in my opinion, I am strong, and I am more important than a lot of people. How would you feel about taking a journey based on your DNA?
Yeah, I feel very intrigued. What could you possibly tell me that I don't know? So do you know how DNA works? So you get half from mum and half from dad, so 50% from each of them, and they get 50% from their parents, and back and back and back. And all those little bits of your ancestor, they filter down to make you, you. I need you to spit in this tube for me. You spit up to the little black line. That's a lot of spit. That's a lot of spit. Right, the story of you is in that tube. What's it going to tell me? It's gonna be, oh yeah, you're French, and wait, your grandparents are French, and wait. 100% Bengali. Solid Iraqi. I'm Cuban. You tell me that I'm English. Like I've told you. Jay, can you come down and join us? I'm a little bit nervous, I have to say. So you ready to find out your results? Will you read it out to us, please? Look at me. Oh my god. Oh, wow. Shit. I didn't expect that. All of them. Whoa! No. Caucasus, which was Turkish. Yeah. Eastern Europe, Spain, Portugal, Italy, Greece. I'm 32% British. What? Great Britain, 30%. Can we 5% German? I'm Irish. Yeah. So I'm a Muslim Jew. Great Britain, 11%. Are you sure these results are mine? Eastern Europe? Iceland has definitely moved closer to Europe now. I'm gonna go a bit far right now, but this should be compulsory. There would be no such thing as like extremism in the world if people knew their heritage like that. Like, who would be stupid enough to think of such thing as like a pure race? In a way, we're all kind of cousins. In a broad sense. In a much more direct sense. You have a cousin. In this room. Turn around and guess who it is. Wash? Yeah. Wash? What's that? Why don't you come down here and meet your cousin? Did you know that? I didn't know I did. This is like, my heart's pounding right now, I swear to God. I'm Jay from everywhere by the reason of this. I'm a real man of the world. Wow, that's beautiful. Thank you. So would you like to travel to all of these places? Yeah. Hell yeah. Oh yeah. Legal, né? Quer dizer, é a prova científica de que as vidas são sucessivas, de que já conseguimos encarnações e viver experiências em todas as partes, né, do mundo, de todas as cores, de todos os idiomas. Então, a intolerância, o preconceito não deveria fazer parte da nossa vida de forma nenhuma. Não porque Deus ou Jesus diz isso ou aquilo, mas porque cientificamente já foi provado que nós somos primos, irmãos, somos muita coisa, né? Já fomos de todos os jeitos. Então, como eu vou não tolerar o negro, ou o amarelo, ou o inculto, ou, sabe, ou aquele que é violento, ou aquele que mata, aquele que é cabeça fechada, né, nas suas convicções, ou aquele que é mundano? Está tudo um pouquinho dentro da gente. E é assim que nós somos feitos, é assim que nós vivemos. Então,
A humildade é essa, é não estar na pobreza, não estar na indigência, não estar na penúria, na necessidade, na nudez, nem na fome. A humildade está na pessoa que, tendo o direito de reclamar, de julgar, de reprovar e tomar qualquer atitude compreensível no brio pessoal, ela apenas abençoa. Porque não tem por que brigar por nada, né? Então, a humildade vai ser sempre a chave da nossa libertação, né? A verdadeira humildade é dar sempre o melhor de si, é ter consciência das qualidades, mas reconhecer também os defeitos, né? Não sentir as pessoas nem melhores nem piores. Mostrar o talento pessoal sem querer abafar o talento do outro. É dar opinião com a mesma disposição de ouvir a opinião dos outros, né? Aceitar a vontade de Deus sem abrir mão da sua responsabilidade de tomar decisões e fazer a sua parte. É ser capaz de aprender com os outros, mas sem perder sua própria identidade. Por isso, temos muito que dar uns aos outros. Aprender a conviver com todas as diferenças. Saber viver na simplicidade sem sentir-se superior àqueles que são apegados às coisas, porque outras coisas também. A gente fala que os povos de espíritos, aí quando vê alguém muito apegado ao material, aí começa a julgar e a sacrificar, e já diz até como é que vai ser o desencarne, como vai ser no umbral, como vai ser o depois. Porque naquela hora somos deuses maravilhosos. Nós tem que olhar e dizer assim, meu Deus, como eu era assim. Se eu não sou assim hoje, é porque eu já fui. Se eu já não fui ainda, eu vou ser. Porque somos exatamente iguais na hora de viver as experiências. Somos iguais. Por isso que não adianta, né? A inteligência é boa, a pessoa ser muito inteligente mas a prova, né, os danos que a inteligência traz também são muito grandes. O preconceito e a autossuficiência que o homem inteligente possui também é muito grande. Então, quando você abarca a oportunidade de se melhorar na parte intelectual, na parte cultural, na parte financeira, há de se ter muito cuidado, porque é uma prova de fogo. Mas ser pobre, então, é mais fácil? Não, também é uma prova de fogo. Porque imagine uma, 2, 3 encarnações que a gente estava lá no topo do mundo, fazendo o que queria, aí, de repente, amanhece em outra encarnação, lá em Xique-Xique, na terra seca, plantando feijão, que é a única coisa que às vezes dá, procurando um poço artesiano, né, numa condição que a gente olha para si e diz, sonha, desdobra e lembra do passado. Cadê aquela mulher maravilhosa que estava viajando, que estava na Europa? Aí vem a revolta. Então, a pobreza de espírito é no espírito. Tanto faz ele estar no topo do mundo como aonde a gente acha que não é topo, né? Porque todos os lugares são top de Deus, né? Deus é o top. Então, concluindo, Mahatma Gandhi tinha razão quando ele disse que se dos ensinamentos do Cristo ficasse apenas os extratos do Sermão do Monte, nós teríamos condições de pautar a nossa conduta dentro dos mais excelsos parâmetros para nos relacionarmos bem na sociedade. Então, se a gente não quiser estudar mais o Evangelho, quiser só, né, focar nas 8 bem-aventuranças, já é um tempo bem aplicado para a gente conseguir pautar a nossa caminhada. Só que pautando, né, quando a gente começar a olhar essas bem-aventuranças, aí a gente vai para o porquê, para quê, que horas, aonde, aí a gente vai viajando no mundo dos espíritos, que é o nosso mundo, né? Então, somos tão passageiros que não estamos. Vamos nos conscientizar disso. Isso é só um momento, um pontinho na extensão total, que é a nossa imortalidade, que é infinita. Então, não adianta a gente querer fazer desta vida única, que a gente não vai conseguir, porque nenhum cientista, nenhum homem aí mais inteligente da Terra, ele não vai conseguir segurar este conceito. A vida acaba aqui. Nem seja ele religioso, cientista, seja ele o que seja. A vida só é essa. Porque quando ele desencarnar, tadinho, ao susto. Aí vai ficar assustado e assustando todo mundo. Então, eu queria só que apagasse a luz para a gente encerrar, assim, em grande estilo, do jeito que é bom para um sábado, né? Eu, pelo menos, penso.
duvidar que eu leve a fé onde há ódio, que eu leve amor onde há ofensa, que eu leve perdão onde há discórdia, que eu leve união onde há erro, que eu leve verdade onde há desespero, que eu leve esperança onde há trevas, que eu leve a luz onde há tristeza, que eu leve a alegria. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Oh mestre, que eu não busque tanto ser consolado, mas consolar, ser compreendido, mas compreender, ser amado, mas amar porque é dando que se recebe esquecendo, que se encontra perdoando, que se encontra o perdão morrendo, que se ressuscita para a vida eterna. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. La 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 la. Menina, mas menina, como diz o outro. Coisa boa, hein? Bom, primeiramente, né? Olá, meus irmãos. Que agora já dá para a gente falar com mais consciência, não é? Que foi fantástica a palestra. Obrigado, Marisa, sempre, né? Muito bom. Vamos passar aqui para uns recadinhos, voltar um pouquinho a nós, né? Porque